Bom dia, pessoal. Então vamos aqui, vamos corrigir a atividade de história de ontem. Ah, agricultura e ocupação do espaço. A gente já estudou em atividades anteriores que as comunidades, antigamente, eram chamadas de comunidades nômades, antes do domínio da agricultura, né? Por quê? Porque essas comunidades, elas ficavam num lugar, morando, só enquanto tinha alimentos para eles conseguirem sobreviver naquele lugar, né? Frutas silvestres, né? Que eles se alimentavam, animais. À medida que esse alimento se acabava, eles iam mudando para outros lugares, para outras regiões. Então por isso que eram chamados de nômades, porque eles não tinham moradia fixa. Mas com o desenvolvimento dessa técnica da agricultura, as comunidades passaram a se fixarem em um lugar, passando a serem chamadas de comunidades sedentárias. Né? O sedentarismo é quando uma comunidade se instala em um lugar para viver. Como no nosso caso, nós somos sedentários porque a gente tem moradia fixa. Né? Então vamos lá ao texto. A agricultura e ocupação do espaço. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura, como eu acabei de explicar. Por meio da observação do ambiente, eles descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Olha só, aí já foi um caminho para aprender a agricultura, essa técnica, né? Eles observaram também que os locais próximos aos rios eram ricos em frutas e diversos vegetais. Então, descobriram que próximo da presença da água, as plantas tinham mais facilidade de crescer, né? E, além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo de caça. Então, eles aprenderam e dominaram essas técnicas, tanto da agricultura como da caça, observando o ambiente à sua volta, né? Para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machados, facas e forças de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar a semente e a produção agrícola. Os seres humanos passaram então a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Eles também produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde colocavam as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas e alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados, ou seja, alguns tipos de alimentos passaram a ser plantados. Então, o ser humano, as tecnologias desenvolvidas nessa época foram a partir da observação do ambiente. Foram observando e foram vendo que eles conseguiam modificar aquele ambiente ali onde eles moravam para melhor se adaptarem, para melhor viverem em comunidade, né? Então, a adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período. As técnicas do cultivo aumentaram a produção de alimentos e com o excedente alimentar, ou seja, eles produziam para se alimentarem naquele momento e ainda sobrava, o excedente, né? Para posteriormente, né? Para os momentos que não dava para cultivar tal alimento, né? Então eles plantavam, colhiam e usavam para se alimentar no presente e pensando já numa estação futura, no momento futuro, né? Que são os excedentes. Precisavam deixar a terra onde habitavam. Então, e com o excedente alimentar. Os seres humanos não precisavam mais, né? Já que eles tinham alimento, tanto para o momento presente como para guardar para uma situação futura, eles não precisavam mais deixar a terra onde habitavam, passando a ser comunidades sedentárias, como eu já citei anteriormente. Eles começaram a se fixar e foram ocupando diversas regiões do planeta. Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores, mesmo com as invenções tecnológicas. A antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante
para o cultivo de nossos alimentos. Além do cultivo de vegetais, ocorreu também a domesticação de animais. Esse fato aumentou a quantidade de carne e de pele e de couro. A lã das ovelhas também passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. Olha que interessante, gente. Então, vamos às questõezinhas. As questõezinhas bem objetivas, fáceis, as respostas estavam todas no texto. Então, vamos lá. Atividades. Primeira questão, quando se iniciou a prática da agricultura? Aí tá escrito aqui, ó, no primeiro parágrafo, tá escrito aqui quando alguns... Só um minuto. Voltamos. Então, vamos aqui. Primeiro parágrafo. Logo aqui, ó. Quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento. Então, quando se iniciou a prática da agricultura? Quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu próprio alimento, seu alimento. 2. Porque por meio da observação do ambiente, o que os grupos humanos descobriram em relação à agricultura, né? Eles descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Estava no segundo parágrafo a resposta. 3. Para ajudar a alimentar os grupos humanos, foram criados quais instrumentos? Foram criados instrumentos como machados, facas e forças de pedra polida, né? Então, essa resposta da terceira também, ela estava no terceiro parágrafo, né? Então, resposta bem simples, objetivas, né? Estava no próprio texto a resposta. 3. Desculpa, já foi a 3, vamos 4. Marque a alternativa correta. Tudo leitura do texto. Gente, interpretação de texto. Os seres humanos, letra A, os seres humanos passaram a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de caça de vegetal ou cerâmica. Lá no texto está falando, foi um tipo de cerâmica resistente, né? Letra B, os seres humanos produziram instrumentos para abrir pequenas valas no chão, onde eles colocavam a água, o machado ou as sementes? Eles colocavam as sementes, né? E 5, a lã das ovelhas passou a ser utilizada para quê? No último parágrafo do texto, lá no finalzinho, está escrito lá que a lã da ovelha passou a ser utilizada para a confecção de vestimentas. Então, gente, essa é a correção da nossa atividade de ontem, de história. É uma atividade curtinha, com perguntas objetivas. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Era só fazer uma leitura atenta. Um abraço.